Texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, lemos assim: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Assentai-vos, irmãos. A epístola de Paulo aos Gálatas é possivelmente um dos primeiros textos que nós temos no Novo Testamento, uma das primeiras cartas de Paulo, talvez um dos primeiros livros do Novo Testamento, aproximadamente por volta do ano 50 depois de Cristo. É uma carta que é diferente porque não foi escrita a uma igreja, como a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica. São as igrejas da Galácia. Galácia era uma região, não era apenas uma localidade, era uma região, com Cônio, Frígia, alguns lugares, algumas igrejas. A gente pode dizer que era uma carta circular. E Paulo aqui está defendendo o seu ministério, está defendendo o seu apostolado. Mas ele não está defendendo o seu apostolado por causa de um ego inflamado. Não, é porque quando mexem com a dignidade do seu apostolado, seu original, o seu apostolado, estão mexendo também com a qualidade da sua mensagem. Ele pregou essas igrejas, e agora havia um grupo que estava ali dissimulando, inflamando a igreja, fazendo com que eles deixassem o evangelho de lado. E uma das razões para fazer isso, uma das mensagens que eles pregavam, era: Paulo não é apóstolo igual aos outros apóstolos. Paulo é um apóstolo de segunda categoria, um apóstolo de segunda classe. Nós aqui estamos representando lá o povo de Jerusalém. E qual era a mensagem deles? Olha, Jesus é o Salvador, sim, tá? Só que Jesus é o Salvador dos judeus. Então você, para ser salvo, você precisa crer em Cristo, mas além de crer em Cristo, você precisa também se circuncidar, você precisa também obedecer à lei. E aí Paulo começa num tom bem alto. As palavras dele não são brandas, não é uma saudação afetuosa: eu me lembro, estou com saudade de vocês, eu me lembro de vocês, abraços para todo mundo, saudações. Não, diz assim: olha, me espanta, me admira que vocês estejam passando, ou tenham passado tão depressa do evangelho para outro evangelho, que não é outro, senão que alguns estão pervertendo a fé de Cristo. E ele vai mais além. Ele diz: olha, não importa se vem de Jerusalém ou de outro lugar, e mesmo se eu mudar de ideia, é como se estivesse dizendo isso, Gálatas 1:8 e 9. Se nós, o mesmo anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além deste, seja anátema, maldito. Outra vez vos digo: se alguém vos pregar evangelho além deste, seja anátema, maldito. E ele chega a chamar os Gálatas nessa carta de insensatos. Gálatas nécios, todos insensatos, burros, porque vocês estão deixando de crer no evangelho, na palavra de salvação. Foi por obra da lei ou foi pela graça que vocês receberam o Espírito Santo? E aí Paulo, no desenvolver dos seus argumentos contra os judaizantes, que diziam que aqueles crentes deveriam obedecer à lei, e não só crerem no evangelho,
ele fala uma coisa importante em relação à lei, aqui nesse texto, como é repetido em outras epístolas, justamente aqui, porque eu morri para a lei, eu morri como Jesus para a lei, eu estou crucificado com Cristo. Quando Cristo foi cravado, foi pendurado lá na cruz do Calvário, quando ele morreu naquele madeiro, eu também morri para a lei, e ele brada: eu estou crucificado com Cristo, e agora esta vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, existem algumas aparentes contradições. Os ímpios, os incrédulos, ficam procurando essas contradições na Bíblia para tentar enfraquecer a nossa fé. E a gente pode dizer que Paulo, ele exagera, é um mestre nessas possíveis contradições. Por exemplo, você deve lembrar lá de 2 Coríntios 12, quando ele ora pedindo a Deus para que Deus tire aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás que os bofeteava, para que ele não se gloriasse das visões que tinha tido, e ele orou, e Deus não tirou, e Deus respondeu: olha, a minha graça te basta. Aí Paulo diz: de bom grado vou sofrer, de bom grado vou assumir essa posição, e ele chega a dizer: olha, porque eu me regozijo, eu me alegro nas tribulações, nos açoites, nas angústias. E ele diz: porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Ninguém de mente sã colocaria regozijo junto com angústia, aflição, açoite. Não colocaria isso junto. Ou você está alegre, ou você está em regozijo, em felicidade, em júbilo, ou você está em tribulação, açoite, angústia. Só que Paulo realmente não está, entre aspas, com a mente sã, né? Paulo está com a mente de Cristo, com a mente do Senhor. E a Bíblia diz que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode entender: quando sou fraco, aí é que sou forte. Esse texto de Gálatas, capítulo 2, 19, a gente vê algumas contradições. Paulo diz, aparentes, tá? Porque eu já morri, estou crucificado com Cristo. A vida que agora tenho, vivo-a não eu, mas Cristo vive em mim. Ora, ou você morreu, ou você vive. Ou você está crucificado, ou você está vivendo. Aí Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, eu já morri para a lei, porque Jesus cumpriu a lei com a sua obediência. Aquilo que eu não podia fazer, Cristo já fez no meu lugar. E falando desta morte, alguns outros textos que nós vamos citar aqui, como Romanos 7:4, onde Paulo diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Nós morremos no corpo para a lei, para que hoje a gente pertença àquele que ressuscitou, a saber, Jesus. Aí em Romanos 6, ele diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Ele diz: eu estou morto. Esse texto de Romanos 7, foi o primeiro versículo que nós estamos aqui, nessa série de 2, ele está falando que, comparando a lei com o marido.
E nós, como a esposa, e essa esposa, ela não pode satisfazer o marido. Não é que o marido não é bom, é que o marido é muito bom, é que o marido é muito perfeito. Só que a esposa é atrapalhada, a esposa erra, a esposa é falha, a esposa é relaxada. Essa esposa somos nós, sou eu e você. Não é a lei que é ruim, nós que não conseguimos cumprir a lei, a gente não consegue se desvencilhar dela, e a lei não passa, a lei não morre. Aí quem morre? Eu morro, eu morro para a lei. Na cruz, eu e você, nós morremos para a lei, para vivermos para Cristo. É essa a ideia que Paulo tem da sua completa transformação, da sua completa mudança, da sua radical mudança. Ele não diz, eu dei uma melhorada na minha vida. Ele diz, não, eu morri e agora sou outra pessoa. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos em João, no capítulo 3. Se lembra? Este encontro, quando ele diz, olha, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não adianta. Se não nascer de novo, não resolve. A Bíblia relata-nos, ou descreve-nos, melhor dizendo, como mortos nos nossos delitos e pecados. Lá em Gênesis, no capítulo 6, a gente vê aquela descrição dos antediluvianos, que viveram antes do dilúvio. Deus falando, olha, viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Aí Paulo diz em Romanos assim, não há justo nem sequer um. Existem alguns que acham que o homem é bom, só que Adão é Adão desde Adão. Desde o Éden, Adão é Adão. Desde o Éden, o homem é homem. O ser humano se corrompe, se afasta de Deus e não consegue cumprir a lei de Deus por obras da lei. Ninguém consegue se justificar. Mas existem aqueles que acham que a gente tem que só dar uma melhorada. É uma teologia da felicidade, do bem-estar, onde Jesus vem e pode melhorar a nossa vida para a gente ser bem sucedido, seja qual for a esfera da nossa vida. Só que não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar e para nos transformar, para sermos novas criaturas e crescermos à semelhança dele e sermos varão perfeito. A gente não precisa de um manual do bem viver, não é isso. A Bíblia nos ensina a viver com qualidade de vida assim, mas no princípio, em essência, não é isso que a gente precisa. Você não chega para alguém que está se afogando, desesperado, aí você chega lá com um bote salva-vida e com um manual de natação e joga para ele, olha aí, o manual de como se nada, como se aprende a nadar. Não, quem está se afogando precisa ser salvo. Era o meu caso, era o seu caso, era o caso de Paulo. A gente precisa ser salvo. Paulo ia para o caminho de Damasco com o intuito de matar, perseguir, prender cristãos, com autorização dos judeus, carta dos judeus, e Jesus derruba do seu animal, da sua montaria, e o cega. Ele tem encontro com o Senhor. É disso que todos nós precisamos. Mas, veja bem, é uma mensagem que não agrada ao ego humano, é uma mensagem que não agrada à celebração humanista da vida, essa mensagem de que o homem, ele pode, você é dono, é senhor do seu destino, você pode mais. Não. Paulo começa dizendo aqui o que o Senhor veio fazer com eu, porque eu, mediante a lei, morri
para a lei, a fim de viver para Cristo. Eu estou crucificado. O eu faz muitas coisas boas. O ser humano faz coisas boas, faz escolas, faz hospitais, ação social, há um bom desenvolvimento. Só que o eu, ele faz as coisas para si mesmo, para sua própria glória, para sua própria vanglória. Mas se o eu for muito religioso, o eu entrega 90% disso para Deus, mas fica com 1% para si. Só que Deus não aceita isso. Deus, ele quer toda a glória. Aí sabe que o Evangelho, a cruz, faz com o eu? A cruz que a gente cantou aqui em 2 hinos, eu quero estar junto à cruz, eu quero estar ao pé da cruz, eu quero ser achado junto à cruz. Quando a gente fala, rude cruz se erigiu. Essa cruz prega não a mudança do eu, mas prega a destruição do eu. O eu é crucificado, o eu é morto. E é isso que ele diz: olha, não vivo mais eu. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo, de sorte que a lei não me atinge. Eu não vivo mais para o pecado. Aí ele fala, essa vida que eu vivo na carne, e aí eu tenho isso como um consolo, pode ser um consolo para mim, para você também. Não é que a nossa individualidade está destruída, que a gente agora é perfeito. Ao contrário, né? Paulo diz lá em Filipenses 3, não julgo havê-la alcançado, mas prossigo. Então nós estamos num processo, e Paulo fala isso, olha, a vida que agora tenho na carne. Ele fala assim, olha, a vida que eu tenho é na carne. Alguns slogans cristãos, alguns jargões, às vezes nos colocam assim com peso muito grande. Tem gente que fala assim, porque eu estou vivendo no sobrenatural. Como esse negócio de viver no sobrenatural, né? Eu mexo a mão assim, as coisas acontecem, né? Eu estou andando nas nuvens. Paulo fala assim, não, a vida que eu tenho na carne. É quando me dão açoites, ele diz que recebeu 5 quarentenas menos 1, dói. Quando eu estou sendo desprezado e a minha autoridade é questionada, quantas vezes foi, né? Isso dói, isso afronta. Mas eu sei de uma coisa, eu já morri para a lei. Ele fala que morreu para a lei porque o confronto aqui era com os judaizantes, era porque alguns estavam dizendo que tinha que obedecer a lei para ser salvo, e a gente não consegue obedecer, então ninguém vai ser salvo. Então ele está dizendo, não, é a graça basta, a graça é suficiente, né? Eu morri para a lei. Mas a gente pode dizer também, irmãos, eu morri para o pecado, eu morri para essas meninices, eu morri para essas mágoas, eu morri para esses problemas que minam a minha fé, minam a comunhão que eu devo ter com os meus irmãos, destroem o amor que eu preciso viver. Eu morri para isso. Você imagina que não há relação, nenhuma ligação, nenhuma dor, né, para quem já está morto. Então imagine você enfrentar a sua vida quando acontecem alguns problemas, ou quando você é humilhado, é afrontado, é traído, é abandonado, é esquecido, é preterido, e ao invés de buscar os seus direitos, e se elevar, e se encher no seu ego, você dizer para você mesmo, não importa, porque eu não posso mais sentir essa dor,
Eu não posso sofrer mais assim, sabe por quê? Porque eu já morri, porque eu já fui crucificado com Cristo. Mas hoje eu vivo. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode viver assim? Eu vivo pela fé, mas não é fé nas minhas obras, não é fé na minha fé, não é fé no meu conhecimento, não é fé na minha inteligência, não é fé na minha força, não é fé na minha bondade, não é fé no meu caráter, é fé em Jesus. Não é na minha entrega, mas é na entrega que Ele fez. Meus irmãos, eu não preciso morrer de novo na cruz. Você não precisa ser sacrificado numa cruz. Jesus já morreu na cruz por você. O preço que você não podia pagar, Ele já pagou. Em outra carta, Paulo diz que o decreto, a dívida que pesava sobre nós, Cristo a cravou na cruz. Ele rasgou esse decreto, porque Ele pagou a dívida. E é justo você pagar uma vez só. Deus não é injusto. Deus não vai receber duas vezes pelo mesmo erro, pelo mesmo pecado. Ele não vai aceitar o pagamento da conta duas vezes. Jesus já pagou, irmãos. E aí existem aqueles que gostam de fazer caricatura da fé, né, de dizer, então já estou salvo mesmo, né, eu posso ser de qualquer jeito. Não, a vida que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu ando, eu não vivo mais eu, não sou eu, não, é Cristo que vive em mim. E aí não sobra nenhum espaço para a glória. É bom quando a gente dá o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mas é bom, melhor também lembrar que isso acontece por aquilo que nós já falamos aqui no versículo que Paulo diz em Romanos 7,4: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Você tem bastante domínio próprio, parabéns. Aí você responde: eu tenho domínio próprio porque eu morri em Cristo. Eu tenho domínio próprio porque agora eu pertenço a Jesus. Eu tenho domínio próprio porque Ele morreu por mim, eu morri nele, porque isso é a minha união mística com o Senhor, para que eu frutifique de boas obras. Como você ama, como você é alegre. Eu não sou alegre porque eu desenvolvi isso, não é porque você desenvolveu, é porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Eu tenho paz porque eu aprendi a lidar com os problemas da vida. Não tenho paz porque eu aprendi a lidar com os problemas da vida. Eu tenho paz porque Jesus morreu por mim na cruz, Ele conquistou essa paz, Ele é a minha paz. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, porque eu estou crucificado com Cristo, uma vida crucificada. Esse é o estilo de vida que eu preciso viver. Esse é o estilo de vida que você precisa viver. O estilo de vida crucificada. Que tipo de vida eu vou viver hoje? A gente escolhe alguns tipos, bons, de uma boa dieta alimentar, exercícios físicos, boa noite de sono, uma consulta ali periódica aos médicos, o lazer. A gente tenta ter um bom estilo de vida. Mas convido a algo superior. Quero plagiar aqui o apóstolo Paulo, será que eu posso usar essa expressão? Dizer assim, eu passo a mostrar um caminho excelente. Quando ele falar do dom supremo, do amor, eu passo a mostrar um caminho excelente, um caminho sobremodo excelente. Eu passo a mostrar para você
um estilo de vida sobremodo excelente. É a vida crucificada. Porque eu já morri. Eu estou crucificado com Cristo. E a vida que agora tenho na carne, sim. Por isso, às vezes, os tropeços, as indas e vindas, alguma dose de desânimo, é a vida que eu tenho na carne. Mas essa vida eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Deus complete essa palavra no seu coração, complete essa palavra na sua vida, e faça essa obra em nós. Depois da oração, vou pedir ao Eduardo para a gente cantar mais uma vez o hino Eu Quero Estar ao Pé da Cruz. Verifica para a gente um número. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor neste momento.